Nesta aula, vamos observar como a geografia histórica nos ajuda a entender a formação e a transformação das cidades brasileiras. Comecemos com um exemplo clássico: a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Fundada no contexto da mineração no século XVIII, Ouro Preto foi o principal centro urbano da capitania de Minas. A cidade não foi planejada sobre uma malha geométrica, como se fazia em regiões litorâneas, mas cresceu de forma orgânica, adaptando-se ao terreno acidentado da serra e aos interesses dos exploradores de ouro. Até hoje, a topografia define o traçado de ruas estreitas e íngremes, que conectam igrejas, chafarizes, casas coloniais e antigas minas. O espaço urbano revela o peso da religiosidade barroca, da sociedade escravista e da economia baseada na extração. A geografia histórica nos permite ver que Ouro Preto é mais do que um centro turístico, é um registro espacial da sociedade colonial brasileira. Agora, olhemos para outro exemplo: São Paulo, cidade marcada por uma urbanização acelerada, especialmente a partir do final do século XIX. No início, São Paulo era uma vila modesta, fundada pelos jesuítas em 1554. Mas sua posição geográfica no Planalto, próxima aos rios Tietê e Tamanduateí, favoreceu sua transformação em entreposto comercial. A chegada das estradas de ferro e o ciclo do café mudaram tudo. A cidade cresceu em torno da Estação da Luz, da região da Sé e dos antigos caminhos que levavam ao interior. O crescimento não foi apenas físico, houve um intenso processo de segregação socioespacial. As elites urbanas ocuparam regiões altas e ventiladas, como os bairros de Higienópolis e Jardins. Os trabalhadores, por sua vez, foram empurrados para áreas periféricas, muitas vezes em terrenos de menor valor ou ambientalmente frágeis. Já nas primeiras décadas do século XX, os planos de modernização da cidade resultaram na demolição de partes do centro histórico, apagando traços do passado colonial e imperial. Esse processo se repetiu em várias cidades brasileiras. Por isso, a geografia histórica nos ajuda não apenas a compreender o passado das cidades, mas também a refletir sobre as escolhas que orientaram seu crescimento e as marcas de exclusão que persistem até hoje. Um último exemplo interessante é Recife, no Nordeste. Sua geografia histórica é profundamente marcada pela presença holandesa no século XVII, pela influência do açúcar e pela ocupação dos mangues e ilhas. A cidade cresceu sobre áreas alagadiças, exigindo aterros e canais, o que moldou sua paisagem urbana de forma única. Em Recife, a convivência entre os bairros históricos como Santo Antônio e Recife Antigo e os grandes centros comerciais modernos, como Boa Viagem, é um retrato claro das camadas temporais da cidade. Assim, ao estudar as cidades brasileiras sob a ótica da geografia histórica, descobrimos que nenhuma cidade é fruto do acaso. Cada uma carrega a memória das decisões políticas, dos ciclos econômicos e dos conflitos sociais que a moldaram. Entender isso é um passo fundamental para pensar o futuro urbano com mais consciência. Obrigado por acompanhar esta aula. Se este conteúdo ajudou você a enxergar o espaço com outros olhos, imagine o quanto ainda podemos aprender juntos. Para acessar materiais complementares, e-books, artigos e acompanhar meus próximos conteúdos, visite o site www.rsilvestre.com e se você está nas redes sociais, não esquece de me seguir.